Perfeito. O senhor já deu uma comentada sobre o Codex Vaticanus, que é o segundo, né, acho que o mais importante pelo que o senhor colocou. O senhor poderia comentar alguma especificidade do Codex Vaticano para nós aqui também? Por exemplo, quando que ele foi achado? Quando que ele foi catalogado? O senhor poderia comentar isso para nós? Em pontos Olha, positivos, negativos? quanto ao Codex B, eu simplesmente não sei. Codex Aleph foi achado mais ou menos em 1850 por Tischendorf, lá, como já dissemos, no mosteiro de Santa Catarina, na chamada Península Sinai. Até onde sabemos, o Codex B, desde que temos conhecimento, ou alguém lá atrás tinha conhecimento desse manuscrito, sempre esse manuscrito estava lotado na Biblioteca Vaticana. Razão pela qual exatamente chama-se Codex Vaticanus, porque sempre esteve lá. Desde quando alguém descobriu, quando os primeiros começaram, mas eu confesso que nunca me dei ao trabalho a pesquisar essa questão, mas eu, chutando por alto, eu creio que deve ter sido John Bengal, um desses assim, ainda no século XVIII, 1700 e tal, que procurando ampliar a base de manuscritos para o texto, que naquele tempo era o texto chamado texto recebido, né? Começou com Erasmo, mas depois passou por várias mãos. Então, Stefano Beza, enfim. Um deles, não me lembro quem foi, descobriu o Codex B lá no Vaticano, e então aí que veio ao conhecimento do mundo a existência dessa coisa. Então, como era obviamente antiga, além disso, o material é um velino muito fino. Você acha quase que é um papel. É uma coisa muito bem, quer dizer, o material, o pergaminho, mas é de uma qualidade extraordinariamente fina, então chamamos de velino. Só isso impressiona, quer dizer, simplesmente a qualidade do material, o papel, não é, já impressiona. E depois também a caligrafia, a letra também é muito bonita, é nítida, tal e tal. Então, o aspecto é bonito, né? Impressiona pelo aspecto. Depois também é um bichão, assim, maior do que o nosso A4, por exemplo. Seria quase 2 vezes um A4. Então, é um livro impressionante, sem fazer favor. Então, só por isso e pela antiguidade, porque como naquele tempo ninguém tinha cotejado quase nenhum número adequado de manuscritos, ainda, quer dizer, a simples idade, quer dizer, a ideia de quanto mais perto da fonte, então, melhor ou mais puro a coisa deve ser, isso meramente é uma analogia que parece, assim, por alto, mas no momento que você começa a cotejar os manuscritos, no fundo mais, o fato é que essa ideia estava na cabeça do pessoal. Então, obviamente, era... Bom, quando primeiro foi descoberto, digamos assim, era o mais antigo. Que o Codex Aleph só foi achado muito depois, pelo menos 100 anos mais tarde. O Codex Beza, que é diglota, né? Quer dizer, tem latim em uma página e grego na outra página. Para proteger o Codex B e tal, o pessoal sempre diz que é do século V, né? O quinto século. B e Aleph eles jogam no quarto século, para proteger, então eles jogam Beza no quinto século.
Mas tem evidência interna do Beza, que já houve quem argumentasse que é do 3º século. Quer dizer, antes do ano 300. E, portanto, seria mais antigo do que B e Aleph. Mas aí o outro lado, naturalmente, não quer admitir coisa parecida, então essa ideia, se não houve quase, mas existe evidência interna nesse sentido. Mas como isso não veio à tona a tempo, então sempre o Codex Beza foi colocado depois. E o Codex Beza, já que mencionei o Codex Beza, se possível, é pior ainda do que o Codex Aleph. Você tem que realmente ser ruim para ser pior do que o Codex Aleph. Mas, por estranho que possa parecer, o Codex D, o Beza, é pior do que o Aleph. É impressionante. Então, por isso e outras coisas, então creio que o Codex B nunca impressionou o pessoal tanto quanto os outros. Se bem que depois levantou uma voz ou outra querendo defender o suposto texto ocidental, que o texto ocidental, agora como o casal Alain disse, é Codex D, não tem mais, só isso. Mas então, o Codex B, voltando a ele, é bonito. Sem fazer favor, é bonito. Então, impressiona pela boniteza. Tá. O que interessa a nós, no entanto, é a qualidade do texto. Embora seja menos mal do que o Codex Aleph, mas está cheio de erros. Acho que já mostrei aqui, num outro live, assim, eu tenho aqui atrás, em 2 volumes, o trabalho de Herman C. Hosker, Codex B e seus aliados. O primeiro volume trata de Codex B, o segundo, Codex Aleph. Então, o primeiro tem 500 páginas e ele desfila, assim, coloca preto no branco, centenas de erros óbvios no Codex B. Isso é objetivo, não é uma coisa subjetiva. Não, eu gosto daqui, eu gosto dali. Não. Erros cabais, objetivos, está aí. Então, o pessoal que vive, segue dizendo que o Codex B é melhor manuscrito é meramente desonesto, ou então é ignorante, porque a prova cabal já está no papel desde 1916, quando a coisa foi publicada. Então, são mais de 100 anos, essa evidência está no papel, está aí, foi publicado, qualquer um pode tomar conhecimento. Então, ainda a esta altura, alguém dizer que Codex B é bom é porque ou é ignorante ou é desonesto. Então, é que podemos dizer. Agora, o que você não vai ouvir em nenhum outro lugar, provavelmente, porque quem escreveu o artigo foi Zane Hodges, e ele já morreu faz algum tempo, ele então não está aqui para dizer. Mas ele e mais um colega prepararam um artigo, me esqueço do outro, ele talvez ainda viva, mas eles analisaram o Codex B, estamos falando do Codex B, e o Papiro 75, que o Papiro 75, assim, goza de muita importância do outro lado, porque combina com o Codex B mais do que faz o Codex Aleph. Então, 75, literalmente, passa acima do piso de 70%. O Papiro 75 concorda com o Codex B, acho que é 78%. Em termos de manuscritos alexandrinos, isso é mirabolante, isso quase não... Isso é o topo. De primeiro grau. É o topo. Para mim, nem chegou no piso, porque para o meu piso é 80, mas...
O que o pessoal outro nunca vai te dizer, do outro lado, é que se concordam 78%, mas e os outros 22%? Quer dizer, obviamente, discordam 22%. E esses 22%, você analisando os dois, como o Rogers fez, ele descobriu o seguinte, de forma mais ou menos igual, não foi uma coisa totalmente desproporcional, mais ou menos o mesmo tanto de um lado como do outro. Sempre que Codex B e Papiro 75 discordam, ou um ou outro traz a leitura bizantina. Bizantina. Sempre. Se não é B, então é 75. Um ou outro tem o texto bizantino, sempre que os dois discordam. O que prova fatal e forçosamente que o Codex o tipo de texto bizantino, fatal e forçosamente, existiu em 220, que é a data que se dá ao papiro 75. Isso aí, outro lado, nunca vai te dizer, mas você pode ver. Essas coisas você pode acessar agora, cópias digitais, assim, livremente na internet, qualquer um pode conferir. Papiro 75, você está lá, pode ver. Codex B está lá, pode ver. Você pode comparar. Quando discordam, ou um ou outro está sempre com o texto bizantino. Wilbur, isso que o senhor está falando agora, eu já tenho percebido o seguinte: quando você pega a própria quinta edição revisada ou Nestlé Aland de 28, sempre que os sinaíticos, no caso, os sinaíticos ou o Vaticano discorda, sempre um dos dois está do lado do texto majoritário, né? O texto bizantino ou a família 35, sempre pende para esse lado. Sempre quando os dois estão discordando, sempre um dos dois está indo. Então, uma hora os sinaíticos concordam com o majoritário, outra hora o Vaticano concorda com o majoritário e discorda dos sinaíticos. E tem vezes que os dois discordam em si. Você não precisa nem agora cotejar os manuscritos. Já está aí no NA 28, está aí na nota de rodapé para você, no aparato, já está aí. É bom saber disso. Isso eu estou falando do aparato crítico mais simples, que é esse aqui, o da quinta edição revisada. Isso que o senhor está falando, eu já tinha percebido, já tinha falado em vídeos anteriormente, aqui. Tá aí. Lendo esse livro aqui, observando as 1.400 variantes que traz. Que esse aqui não traz todas, né? Ele traz 1.400 variantes, mas ele traz muita informação de aparato crítico. Isso que o senhor está falando. Mas me deu vontade de agora fazer uma pesquisa dentro dos manuscritos agora, já que o senhor falou que o Zantes e Rodrigues já provou isso antigamente. Pô, era só isso que eu queria falar. Bom, você pode entender por que outro lado não vai querer nunca falar disso, mas é um fato e, obviamente, ajuda o nosso lado, assim, grosso modo, né? Quer dizer, prova que o texto majoritário bizantino, como você queira chamar, é antigo. Aliás, como o milagre ainda acontece, como é Edício Crítica Maior, que vem lá do Instituto em Münster, de Atos, no material introdutório, eu não, eles já dizem que o texto bizantino é antigo. Então, essa ideia de que o texto bizantino foi produzido por esse sujeito lá no começo, como é, Luciano, no começo do século IV e tal, isso aí já caiu por terra. Até o outro lado já está dizendo que o texto bizantino majoritário remonta ao segundo século. Pronto. Então, como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, quer dizer,
Estamos conseguindo grãos, quer dizer, vem aí grão daqui, grão dali, grão de acolá, e nós aqui, ó, pode mandar. O próprio Daniel Bell Wallace, numa palestra que ele fez aqui no Brasil, ele mesmo mencionou que o preconceito para com o texto bizantino tem diminuído, né, com o passar do tempo. Tanto que se você pega a quinta edição revisada, foram 33 versos alterados. Praticamente alguns deles com relação a leituras bizantinas, que editores anteriormente rejeitavam como a leitura original. Então, sim. Pouco a pouco vamos ganhando espaço. Só para a gente partir para a próxima pergunta, né, para o próximo manuscrito, o Codex Vaticanus ele vai até a metade de Hebreus só, né? Ele não tem um livro de Apocalipse e nem as cartas pastorais. Ele não tem as cartas pastorais. Então, é deficiente nesse sentido. Mas ainda assim é uma grande cópia completa, né? As primeiras cópias completas e tal, né? Uma das primeiras. Não, é um manuscrito importante, sem fazer favor. Perfeito.